Obrigado por vocês estarem por aqui. Esse é o Hostdime Labs. Eu sou Ricardo Oliveira, jornalista e empresário. E estou aqui hoje com o Bruno Araújo, um grande amigo, parceiro Hostdime, que vai falar com a gente sobre a criatividade na nuvem e essa jornada que a gente está vivendo no mercado criativo para o home office, né? E Bruno é diretor de vendas da Orti e da Estalo, que são empresas paraibanas e que trabalham em diferentes segmentos, mas são conectadas. Ele vai explicar como é que funciona isso aí. E eu já abro aí a live para ele fazer o pitch, dizer como é que funciona a Orti, como é que funciona a Estalo, como é que é o trabalho dele. Fala um pouquinho do seu background também, de onde é que você vem aí, de que eu sei que você já teve produto digital antes, já trabalhou em agência, agora tem a sua. Como é que funciona isso para você? Seja bem-vindo, senhor. Vamos lá, Ricardo. Antes de mais nada, obrigado a você, obrigado a Hostdime também pelo convite. É uma honra compartilhar um pouquinho do conhecimento e dos aprendizados que a gente vem tendo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, meses, né? Então vamos lá. Já meses. Eu sou profissional de marketing, mas sempre trabalhei com marketing digital, né? Então fazem 10 anos aí, um pouco mais de 10 anos eu trabalho com isso. Sempre trabalhei com marketing digital, né? E há, 7 anos resolvi empreender, começando primeiramente com a agência de marketing digital. Começou como Focus e hoje, exatamente como você falou, é a Orti Estratégia Digital, né? E pouco a pouco a gente foi sentindo a necessidade também de desenvolver produtos digitais, desenvolver sistemas, projetos digitais de diferentes níveis e complexidades, né? Foi aí que a gente construiu a Estalo Software Studio, né? Que uma complementa na outra. Então, muitas demandas de marketing acabam se tornando produtos digitais e a gente desenvolve esses produtos digitais através da Estalo, né? Eu tenho um sócio que é da área de tecnologia, que é o Léo, né? Doutor na área de computação, e realmente consegue dar um suporte e uma liderança muito boa para o desenvolvimento desses projetos, né? Então, muitos desses clientes que a gente entrega realmente soluções de marketing também acabam demandando através, né, das ideias, das concepções de produto, projetos de tecnologia, às vezes de uma complexidade um pouco maior, e a gente desenvolve isso através da Estalo. Eu vou citar o maior case que a gente tem, que é o da Acquia, que é uma solução de pagamento, né? Uma empresa no qual a gente trabalhou uns 4 anos no total, e foi uma demanda que apareceu justamente da área de tecnologia e veio para marketing. Já foi um pouquinho, já foi o contrário, né? Mas eventualmente as coisas acontecem assim também. Então a gente começou a desenvolver uma plataforma para eles, um sistema que atendia determinado objetivo, né? Esse sistema foi crescendo, o relacionamento da gente com a empresa foi aumentando, e a gente precisou realmente automatizar muita coisa através de soluções de marketing. A gente desenvolveu um portal de credenciamento de franquias, né? Resumir assim, né? E pouco a pouco a empresa sentiu necessidade de vender franquias em uma escala muito grande. Para vender franquias em uma escala muito grande e essas franquias começarem a usar o sistema que a gente já estava desenvolvendo, precisava de uma solução de marketing. Foi aí onde a gente começou a desenvolver campanhas de marketing de performance, com Google, com Facebook, com Instagram Ads, LinkedIn Ads, etc. Todas essas plataformas que a gente já está cansado de saber. Começou a ativar essas campanhas e aí começar a levar tráfego para uma landing page. Essa landing page integrava com plataformas de automação de marketing como RD Station, e a partir da integração com essas plataformas levava também para um CRM, e criamos automações a partir disso, integrações com outros sistemas, para, no fim das contas, fazer uma máquina, né? Uma engrenagem aí, traduzindo, que realmente desse produtividade, acelerasse a escala, a escala de contratação de novas franquias. E aí eu já tive a oportunidade de visitar o escritório de vocês, ali no Alto Plano, e em um determinado momento, vocês pararam mais ou menos quando? Meados de março também, que foi quando a gente... Isso, exatamente. E acho que um pouco de 15 de março, mais ou menos. Isso. Passa rápido. E a gente, já estamos chegando a 90 dias oficialmente. Chegamos a 90 dias oficialmente, né? E aí, como é que foi para vocês, assim? Quais foram os primeiros passos que você teve que dar porque sentiu os primeiros dilemas mais intensos, assim? Então, a gente sentiu já um movimento, né? Então, não estava nada oficializado pelo governo ainda, mas a gente sentia um movimento e a onda estava chegando, estava ficando maior, estava ficando mais forte, né? Eu conversando com o Léo, não vai dar para aguentar muito tempo. Já existiam as perguntas da nossa própria equipe, né? E aí, como é que vai ser e tal, e tal, e tal. Então, a gente, a partir disso, começou a estudar o tema. Eu, particularmente, participo de alguns grupos
no WhatsApp, né, seja de grupos de negócio, seja grupos de profissionais de marketing, e comecei a perguntar para as pessoas, gente, como é que vocês fazem? Como é que vocês operam? Se já estão operando ou se estão migrando para essa operação, né? E aí fui coletando vários feedbacks, fui reunindo isso, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente foi começando a estudar alguns temas, né? Estudar o tema, né, do modelo de home office, né, para pegar e colher feedbacks que desse um norte para a gente, pelo menos uma noção de montar algum guia que eu conseguisse orientar a equipe. Que a gente passou por isso também, né? O Dois Cafés é um estúdio de conteúdo que trabalha com criação, está acostumado a vir a cadeira e se reúne. É a rotina mais básica, né? Assim, seja em dupla, seja o grupo. A gente é uma empresa pequena ainda, são 4, 5 pessoas que vão estar reunidas ali, mas eu sei que o time de vocês é maior, que envolve, inclusive, expertise diferentes. Tem pessoas de marketing, publicidade, jornalismo, e tem a galera de desenvolvimento. E a gente sabe que esses dois mundos são mundos que estão acostumados a home office de um jeito diferente, né? O pessoal de desenvolvimento mais acostumado e o pessoal de criação mais acostumado. Como foi que vocês fizeram para organizar aí essa demanda legal. na rotina do dia a dia? Isso é até um tema importante, né? Porque empresas de tecnologia, elas são mais acostumadas, né? O modelo mental, o modelo, na verdade, o histórico, a forma talvez como as pessoas, né, encaram a vida ou sentem realmente o seu modelo de trabalho, na minha visão, em equipes de desenvolvimento é totalmente diferente de equipes de marketing, publicidade, de comunicação. As pessoas que vêm naturalmente da área de humanas, né? Então, na nossa visão, são abordagens diferentes. As equipes de tecnologia, acho que elas já estão habituadas, né, com esse modelo, né? É claro que sempre vai precisar de evolução, de ajustes de processo, né, de melhorias. Mas as equipes criativas, né, que vêm realmente das áreas de humanas e precisam, talvez, dessa interface, desse contato mais humano, né, para que exatamente consiga aflorar com mais eficiência a questão da criatividade, é um outro tipo de, na minha visão, outro tipo de modelo ou outros tipos de rituais que a gente tem que começar a criar, né? Então, a partir disso, a gente foi adaptando o nosso modelo para que conseguisse atender a esses dois tipos de personalidades, vamos resumir assim, né? Sim. A equipe mais técnica, mais ligada à área de desenvolvimento, e a equipe realmente ligada mais à área de humanos, que, enfim, corresponde à maior parte da nossa equipe hoje. Então, é um processo realmente de construção de novos rituais de trabalho até. No nosso contexto, como é um time pequeno e a complexidade ainda é baixa de tarefas e de volume de tarefas para cada pessoa, apesar de toda a correria, ainda é fácil resolver as coisas pelo Slack, e a gente faz uma reunião semanal apenas para humanizar, follow-up, contar um pouco sobre os projetos. Você me falou um pouco que o teu contexto é um pouco diferente, vocês estão fazendo uma rotina de reuniões diferentes. E, claro, eu já vou fazer o disclaimer aqui que não é regra. Eu acho que cada contexto é um contexto, cada empresa é uma empresa, e cada grupo de pessoas é um contexto específico. Mas compartilhe um pouco como é que foi isso para vocês, assim, se está funcionando da mesma forma que você tinha me contado, como é que está sendo isso? Então, realmente a gente mudou processos e rituais semanais e diários, né? Então, você falou aí sobre a comunicação, é algo realmente cada vez mais fundamental, né? Eu vou fazer até uma meia-culpa, né? Porque apesar de ser de comunicação e às vezes até me comunicar razoavelmente bem, a comunicação, às vezes, dentro da equipe acaba se perdendo um pouco. Há muitos ruídos, né? Total. Então, eu vou pegar aqui até uma frase que Léo, meu sócio, sempre e cada vez mais está repetindo para mim, né? Que é: no remoto, o óbvio precisa ser dito. Então, interessante. Fala de novo aí essa frase, que essa frase no remoto, o óbvio precisa ser dito. Né? Às vezes, e eu tenho muito essa dificuldade, né, de achar que determinadas coisas estavam subentendidas ou estavam mais ou menos explicadas, e às vezes não está.
Porque talvez no contato presencial você mostra alguma coisa e tal, e aponte, e isso facilita o entendimento, mas no Sim. remoto isso torna as coisas um pouco mais difíceis. Né? A comunicação ela está mais ela é assíncrona, né? Então ela está mais fragmentada, ela é realmente Isso. mais complicada. Então você precisa ser realmente muito assertivo na comunicação, definir muito bem o processo, né, que você está fazendo, e aí no nosso caso, vamos colocar assim, chegou um projeto, esse projeto ele precisa ser briefado, esse briefing ele precisa ser compartilhado com toda a equipe. A gente realmente teve e ainda está resolvendo alguns desafios muito importantes sobre essa entrada de projeto. Né? Uhum. A gente precisa alinhar bem a missão, os objetivos que a gente precisa realmente resolver em cada projeto, de maneira que todo mundo, de maneira individual, né, nas suas casas, consigam ter a consciência do que precisa ser feito, né, do Sim. trabalho que precisa ser desenvolvido. Então, esse acho, talvez é um dos grandes pontos sobre a comunicação dentro realmente do modelo home office. E para a gente que é de comunicação, né, ou para equipes criativas, para quem é de design, enfim, ou mexe com outras áreas que se relacionam com a criatividade essencialmente, né, Uhum. acho que torna ainda mais fundamental, né? Acho que torna ainda mais essencial dentro do modelo você criar realmente um processo onde garanta o entendimento claro, né, de cada uma das partes envolvidas. Um Sim. outro ponto que eu queria também deixar de registrar, além dessa primeira frase sobre o remoto óbvio precisa ser dito, é que é muito importante também centralizar e registrar esses processos e documentações, né? Uhum. Meio que a gente foi e está sendo ainda forçado a melhorar muita coisa dentro da nossa gestão empresarial, entendeu? Uhum. Então, isso dentro de toda a loucura e toda a tragédia que a gente está vivendo, né? Isso é uma coisa que eu encaro como positiva, né? É como se a Sim, gente sim. estivesse realmente sendo forçado a melhorar a nossa gestão empresarial, revisando processos, documentando processos, né, criando documentações que sejam utilizadas, documentações, vamos colocar assim, frameworks, templates, como você queira Uhum. usar, o Sim. termo que você queira usar, para que sirvam de base para a equipe e aumente a produtividade de cada um Uhum. envolvido dentro do time. Né? Então, acho que Sim. isso é um outro grande uma outra grande semente aí que foi plantada para a gente para darmos um impulso, temos um ponto de evolução, basicamente, entendeu? Interessante, você falou isso porque eu tenho a impressão de que a documentação ainda é uma das coisas que talvez seja assim, uma das principais coisas que o mercado criativo e os times criativos podem aprender dos times de tecnologia. Né? Documentação é tipo regra, né, para desenvolvedor. Se você não documenta, você não está avançando, as coisas vão se ficar macarrônicas, vão se perder. E não é algo muito habitual para pessoas de criação, porque a gente trata a criação como algo muito abstrato, né? Assim, Uhum. como algo que é muito subjetivo, que é essa coisa do encontro, não, o insight vem do É. encontro na hora que está tomando café, e que acontece isso, mas não é a regra acontecer isso, né? Uhum. E que muitas vezes o jeito de fazer certas coisas, principalmente nessa era que a gente está, que depende tanto de tecnologia, é possível documentar processos criativos, é possível documentar processos de distribuição de conteúdo, é possível documentar o jeito como você compartilha demandas no time, ou seja, coisas que influenciam a criação lá no final, coisas que, se você registra como você faz certa coisa acontecer, ou como você fez certa ideia surgir, ou certa demanda ser resolvida de redação, de uma produção de imagem, lá na frente, se você repetir isso, você está mais perto de acertar do que do zero, né? Porque alguém já Sim. trilhou esse caminho, né? E documentação ajuda nisso. Para a gente, especificamente, a documentação da gente, nesse sentido, ela vem muito ajudada pela nuvem na ferramenta que a gente usa para gerenciamento de projeto, que no nosso caso é o Notion, que é uma ferramenta bem multifuncional. Você pode fazer tanto calendário, como pode fazer Kanban dentro, diversas coisas. Mas vocês têm uma ferramenta própria, né? Vocês Isso. chegaram em soluções específicas para isso. Como é que está fazendo diferença para vocês? Porque assim, vocês já usavam antes desse momento de isolamento, mas você Sim. sentiu que fez muita diferença? Tipo assim, graças a Deus que eu tenho isso hoje Sim. já rodando, porque nesse momento que a gente mais precisa, a gente já estava meio caminho andado.
Bacana. Só antes de te responder essa pergunta, Ricardo, vou só complementar o que você tinha falado sobre as documentações, porque faz muito sentido. Uma vez eu li num livro de design algo mais ou menos assim. Quando você coloca as coisas dentro de um determinado módulo, né? E esse módulo leia-se restrições, às vezes a ideia ela se aprofunda e ganha uma outra vida por conta justamente dessas restrições, desses módulos que a gente cria, né? Assim, olha, Sim. existe esses parâmetros, existe essas condicionais. Pô, vamos criar algo dentro disso, né? Assim, algo realmente importante, relevante dentro dessas condicionais, dentro desses parâmetros, né? E eu acho que é mais ou menos isso. O esforço da gente, enquanto criativo, em estar pensando, né, numa estrutura de documentação que não engesse, mas ao mesmo tempo tem exatamente esse norte, né, essa diretriz, ajuda bastante dentro desse ganho de produtividade. Eu acho que até na solução criativa que a gente está entregando, que a gente está dentro de um balizador aí, que eu vou tentar entregar algo de qualidade dentro desses parâmetros, né? Então, Sim. só para fazer um complemento. Não, perfeito. Voltando agora para a ferramenta de gestão de projetos. Legal você ter falado do Notion, a gente utiliza aqui exatamente para tá começando a enriquecer ele, porque a gente encara ele como se fosse uma wiki de documentações de processos. Né? Ele Então, funciona muito bem para isso também. Muito, muito bacana. Assim, muitas startups realmente estão utilizando ele, eu tenho acompanhado, né, e de maneira muito rica. E a gente está embarcando também, está começando a construir, a criar a nossa, entre aspas, a nossa wiki. Mas ele, obviamente, é muito mais do que isso. Sim. E tem ajudado bastante. Inclusive, para a gente documentar essa questão relacionada aos processos dentro do modelo home office, né? Para quando vier um novo colaborador, a gente poder, como é que eu posso dizer, compartilhar o nosso conhecimento e o nosso modelo de trabalho. Facilita demais. E sobre a nossa ferramenta de gestão de projetos, que é o Nilus, né? Quem tiver interesse em conhecer, digite aí nilus.digital. Tem ajudado com certeza bastante. A gente desenvolveu a ferramenta vamos colocar aqui, há um ano, né? Um ano e meio, mais precisamente, que a gente está começando a usar, e começou a usar, obviamente, internamente, né? E há 2 anos e meio, né, desenvolvendo, a gente desenvolveu mais ou menos, vamos colocar 2 anos, 6 meses desenvolvendo, e aí em janeiro do ano passado a gente começou a utilizar efetivamente, né? E era uma ferramenta que a gente estava evoluindo constantemente, né? E foi, obviamente, ajustando vários gaps, e gaps que a gente mesmo encontrou dentro do nosso modelo de gestão, né? Hoje, quem faz a gestão do projeto, como eu falei inicialmente, é um colaborador da gente, se chama Gabriel, que inclusive está realmente bem focado no estudo desses modelos de home office também. E ela ajuda demais a controlar toda a visão do trabalho que está sendo desenvolvido, né? Desde o input, né, o cadastramento realmente de um projeto, né, o cadastramento de todo o briefing que tem que ser norteado em relação à equipe, até a definição das tarefas e o relacionamento de cada uma das tarefas. Uma coisa importante que a gente utiliza e que tem como funcionalidade da ferramenta é fazer os encadeamentos, né? Uma pessoa, ao terminar uma determinada tarefa, dispara uma tarefa para outra pessoa. Quando essa outra pessoa terminar a tarefa, dispara a tarefa para outra pessoa, e assim sucessivamente. Legal. Isso dentro de um modelo home office é absolutamente fundamental, porque a gente vai começando a fazer algumas integrações, né? Faz notificação no Slack, por exemplo, né? Ou seja, quando a pessoa terminar a tarefa, dispara uma notificação no Slack para você ser notificado e começar o seu trabalho. Então, isso para citar um exemplo especificamente, que ajuda demais realmente dentro da nossa gestão e de certa modo obriga ou força a gente, a todo mundo envolvido, a estar usando efetivamente a ferramenta, porque se não usar de maneira disciplinada, né, de maneira organizada, a gente vai realmente se perder demais. Como acontece eventualmente, né? A gente se perde num projeto que está cadastrado na ferramenta, não está. Aí a informação ela se dispersa, né? Ela se distribui e a gente vai ter realmente perdas, né? Seja numa refação, uma alteração, ou mesmo de realmente localização de uma informação que já poderia estar sendo cadastrada na ferramenta.
Uhum. Então, o ganho de estar junto, né? A gente consegue ter essa facilidade, essa agilidade de estar realmente se reunindo rapidamente com o outro e fazendo a definição de alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente é forçado a, dentro do modelo home office, a estar usando com efetividade as ferramentas que a gente definiu para serem usadas, né? Que Uhum. muitas vezes a gente não usa de uma forma organizada e disciplinada, e agora, se a gente não usa, a gente vai realmente ter perdas importantes dentro da nossa produtividade e qualidade de entrega, né? Total. Cara, e aí outra coisa que é para onde assim eu queria que a gente chegasse numas dicas para o pessoal sobre isso é essa parte que a gente falou rapidinho ali sobre a questão do bom dia no Slack, mas sobre atitudes que a gente como empresário, como gestor de times tem que tomar nesse sentido de liderança mesmo para poder conseguir gerar essa humanização nesse momento de distância, né? Uhum. Semana passada a gente teve uma experiência muito positiva. Eu tinha falado para você que eu queria achar alguém para fazer o alongamento com a equipe remotamente. E eu lembrei de uma colega, uma amiga minha, uma amigona minha que é educadora física, e ela topou fazer na brincadeira assim com a galera e fez. E foi um momento fantástico assim com o time, de fazer um alongamento, todo mundo se vendo, como se estivesse fazendo aquilo presencialmente. E justamente como uma dessas coisas que vem não só para pensar na saúde do corpo, que tá sofrido por ficar tantas horas sentado e não tem muito como. Aquela coisa de tomar um ar, né? Você não tem muito para onde sair, mas que serviu para dar uma esparecida na mente também, né? Eu sei que vocês já fizeram algumas coisas também para o time. Compartilha para a galera assim como é que você está tratando esse Legal. lado. Pois é, voltando ao começo, aí são os rituais, né? Então a gente começou fazendo realmente uma surpresinha, acho que em abril, talvez, no início de maio, não lembro, enviando realmente um kitzinho para cada um em suas casas, né? Como se fosse um café da manhã. Então foi um croissant, foi uma tortinha de maçã, se eu não me engano, foi Isso porque um vocês pacote tinham de já uma cookies. rotina interna de reuniões Isso, para comer, né, boa juntos, tal. lembrança, boa lembrança. Exatamente. A gente, todas as sextas-feiras, né, a gente ou pedir uma pizza, fazer uma pipoca, uma batata frita, enfim, né, dentro da nossa estrutura do escritório, micro-ondas, frigobar, ou pedir alguma coisa, a gente conseguia desenrolar e fazer esse momento bacana ao final da semana, sextas-feiras à Uhum, tarde, para exatamente fazer essa integração. sim. Quase toda sexta-feira a gente fazia isso, né? Então, isso acredito que realmente juntava mais a gente, e, enfim, aumentava um pouquinho da satisfação das pessoas dentro da nossa equipe, né? E a gente pensou realmente numa maneira, e está evoluindo isso, está pensando em novas alternativas, né? É um processo em construção, de transportar isso para esse modelo home office, pelo menos por enquanto, que é um modelo home office mais hard aí, dentro Sim. desse momento de pandemia, né? E aí a gente resolveu fazer isso com essa entrega desses kits dentro de um café da manhã, onde a gente mandou para casa de todo mundo, né? E depois que todo mundo recebeu, a gente fez aí uma videoconferência, enfim, com toda a galera, simulando aí um encontro que a gente pudesse falar um pouquinho da vivência de cada um desse período, de algumas dificuldades e falar coisas, claro, sempre tem alguma relação com o trabalho, mas que não fosse somente isso, que na verdade servisse para a gente poder compartilhar um pouquinho das ideias rapidamente, aí em 40 minutos, uma hora, para manter um pouquinho desse laço vivo, né? Nos próximos dias aí, no próximo dia a gente vai estar fazendo algo também relacionado ao São João, Massa. né? E é um pouco dessas ideias, é uma sementinha aí, em várias outras coisas que a gente pode fazer e vai estar Uhum. pensando também, mas eu acho que essa é uma iniciativa que acredito que foi legal, foi boa, né? As pessoas receberam bem, e eu deixo aí como um insight também para, enfim, outros líderes, outros gestores, né, que queiram aproximar de certo modo a equipe, enfim, pegarem como referência também. Para quem tem equipes criativas, para quem lidera ou trabalha em uma equipe criativa, eu acho que o Nilus, que é a nossa ferramenta, vai ajudar bastante. Como eu falei, pode acessar nilus.digital, lá tem um formezinho de cadastro.
deixa os teus dados que a gente vai entrar em contato o mais breve possível para que a gente possa estar te apresentando a ferramenta, né, demonstrando ela e oferecendo até um tempo aí para você testar e adaptar de maneira gratuita, sem problema nenhum, certo? A gente está desenvolvendo, a gente vai começar a desenvolver o site, vai começar a explicar todas as funcionalidades de maneira bem detalhada nas próximas semanas. Uma boa notícia que chegou recentemente, a gente foi selecionado no Centelha, que é um programa bacana de incentivo a projetos inovadores, então a gente vai acelerar muita coisa para disponibilizar isso de uma maneira mais efetiva para o mercado. Né? Quem quiser acompanhar a gente também tem um @curtaort e o @curtaestalo, S-T-A-L-O, né? E a gente está sempre publicando lá, às vezes, novas vagas. Tem tecnologia, a gente está com a vaga aberta para estalo, né, de desenvolvedor web júnior. E na Horta também a gente está sempre compartilhando alguma coisa. E é isso. Eu só tenho a agradecer ao senhor Bruno Araújo pela sua participação no Hosttime Live de hoje. Valeu mesmo, meu caro. Show de bola, Ricardo. Mais uma vez, brigadão aí pelo convite. Espero ter podido compartilhar alguma coisa bacana com todo mundo. E quem quiser bater um papo também, tá aí o meu Instagram, Bruno Araújo PB, fala comigo, me segue, estou sempre à disposição. Massa. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Um abraço e até a próxima quinta.